A palavra de Deus diz em Mateus capítulo 5, versículo 3: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Algumas versões bíblicas vão dizer: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Nós vamos refletir aqui um pouco sobre o que é ser pobre de espírito e humilde de espírito. Antes de entrar no mérito da pobreza ou da humildade de espírito, eu quero destacar que existe uma promessa na palavra de Jesus sobre todo aquele que possui essa característica, a humildade de espírito ou a pobreza de espírito. Jesus afirma que a pessoa que possui essa característica, ela é herdeira do reino dos céus. Ou seja, existe a promessa para aquele que crê no Senhor Jesus Cristo, para aquele que é salvo. Pois a palavra de Deus diz que Jesus é o Filho de Deus. E nós sabemos muito bem que os filhos herdam aquilo que é do Pai. E nós vemos de forma bem clara na palavra de Deus que Jesus Cristo é o herdeiro de Deus. E sendo nós filhos de Deus através da fé em Jesus Cristo, nós também somos herdeiros juntamente com Jesus Cristo, daquilo que pertence a Deus. Portanto, os verdadeiros cristãos, aqueles que são salvos, aqueles que verdadeiramente nasceram de novo, os quais possuem os seus nomes escritos no livro da vida, esses, sim, herdarão o reino dos céus. Agora vamos ver sobre a pobreza de espírito. Precisamos ver primeiramente o que não é ser pobre de espírito. Quando Jesus falou de pobreza de espírito, ele não está se referindo à pobreza material, ou seja, aquilo que nós podemos ver ou tocar. Eu quero dizer para você que no mundo a maioria das pessoas são pobres. Nós sabemos muito bem que grande parte das riquezas do mundo estão nas mãos de poucas pessoas, da menor parte da população. E as estatísticas nos mostram claramente que a maior parte da população é pobre. Digo isso porque, para nós entendermos que a pobreza que Jesus está falando aqui não é a pobreza material. Ou seja, ele não quer dizer que os pobres, materialmente falando, vão herdar o reino de Deus. Não é isso. A salvação, ela não é por obras e muito menos depende de status social. A pessoa não precisa ser rica ou pobre para ser salva. A salvação vem pela fé em Jesus Cristo, mediante a graça de Deus. A salvação vem pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Jesus Cristo falou em Mateus capítulo 7, versículo 13, o seguinte: Entrem pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, poucos há que a encontrem. Através dessa passagem, nós vemos aqui que são poucas pessoas que vão se salvar. Esse termo poucas é no sentido de fazer uma comparação. Se pegarmos todas as pessoas que existiram no mundo e vão existir e existem, e fizermos uma comparação, veremos que a porcentagem dos que vão ser salvos é mínima, é a minoria. Aqui no final do versículo 14 de Mateus capítulo 7, Jesus diz que poucos há que a encontrem.
Isso significa que de todas as pessoas que existiram, que existem e vão existir até o último dia, até o dia do juízo, a minoria vai ser salva. Então eu coloquei esse versículo aqui para nós entendermos que os pobres, por serem pobres, ou seja, as pessoas pobres, elas não herdarão o reino de Deus porque elas são pobres. Então, quando Jesus diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus, ele não está dizendo que as pessoas pobres vão herdar o reino de Deus. Ele não diz que as pessoas que não têm condições financeiras e materiais, desprovidas de condições financeiras e materiais, vão herdar o reino de Deus. Não é isso que ele quer dizer. Nós vamos ver aqui também, nessa mesma visão de pobreza e riqueza, que isso não depende, ou seja, a condição financeira e social da pessoa não é requisito para ela ser salva ou ser condenada ao sofrimento eterno. Vou ler uma passagem aqui, na qual nós podemos entender que os ricos também herdam o reino de Deus. E essa passagem está em Lucas, no capítulo 18, do versículo 22 ao 27. E quando Jesus ouviu isto, disse-lhe: ainda te falta alguma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Mas ouvindo ele isto, ficou muito triste, porque era muito rico. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, ele disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram isto disseram: logo, quem pode se salvar? Mas Jesus respondeu: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Então nós temos passagens na Bíblia mostrando claramente que qualquer tipo de pessoa, independente de sua classe, seja ela pobre, seja ela rica, ela pode sim herdar o reino de Deus. Nessa última passagem de Lucas, no capítulo 18, nós acabamos de ler Jesus ensinando que um rico, ele pode entrar no reino de Deus. Ele diz que é muito difícil, mas ele não diz que não vai entrar, e ele também não disse que é impossível. Ao contrário disso, ele disse que tudo é possível para Deus. Mas é muito importante você pensar no seguinte: não é porque uma pessoa é rica que ela vai herdar o reino de Deus. E nem também o contrário. Não é porque uma pessoa é rica que ela vai ser condenada ao inferno. O mesmo vale para o pobre. Não é o fato de uma pessoa ser pobre que vai garantir ou dar a ela o direito de herdar a salvação, de ter o seu nome escrito no livro da vida. O contrário também é verdade. Não é porque uma pessoa é pobre que ela vai ser condenada ao sofrimento eterno. Então nós entendemos que Jesus não se refere a uma pobreza material. Essa pobreza sobre a qual Jesus está falando é uma pobreza espiritual. Trata-se de algo que nós não podemos ver, nós podemos apenas reconhecer. E Deus, sendo conhecedor de todas as coisas, aquele que sonda as profundezas do nosso coração, ele sabe e conhece todos os segredos da nossa alma, ele sim sabe quem é um pobre de espírito. E eu quero mostrar para você aqui em Romanos capítulo 3, versículo 23, algo que o apóstolo Paulo disse.
porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Veja bem que o apóstolo Paulo está falando que o homem foi destituído da glória de Deus. Sabemos muito bem que o livro de Gênesis relata a queda de Adão, a queda do homem no jardim do Éden. Após Adão ter pecado, Deus lançou maldições sobre o homem, a mulher e sobre a terra. E por causa desse pecado, Adão foi retirado da presença de Deus. Aí nós podemos ver o versículo 23 que acabamos de ler, no capítulo 3 de Romanos. O homem pecou e por isso foi destituído da glória de Deus. Ele foi excluído da presença de Deus. Deus havia prometido a Adão que ele morreria caso ele desobedecesse às ordens de Deus. E de fato, ele morreu. Morreu fisicamente depois de algum tempo e morreu espiritualmente, pois ele foi desconectado da presença de Deus, ele perdeu o contato, a intimidade, ele foi afastado da presença de Deus. E é isso que acontece comigo e com você por causa do pecado. A todo momento, a nossa natureza pecaminosa, ela quer se manifestar e com isso fazer com que nós nos afastemos de Deus. É aí que entra a nossa pobreza espiritual. Nós carecemos da presença de Deus. O homem, pelo fato de ser pecador, ele se encontra em um estado de miséria espiritual. Tudo isso por causa do pecado do homem. A Bíblia afirma que o pecado entrou no mundo através de um homem. Por isso, a morte também entrou no mundo e passou para todos os homens. E sendo nós descendentes de Adão, nós também herdamos dele o pecado, o que nos traz a miséria espiritual. Por isso, nós nos tornamos dependentes de Deus, pois somos miseráveis aos olhos de Deus. Nós carecemos da presença de Deus, do Espírito Santo de Deus. Vou te mostrar aqui uma outra passagem bíblica que também está em Lucas, no capítulo 18, onde nós podemos ler a parábola do fariseu e do publicano. Nós vemos aqui um exemplo de uma pessoa que era pobre espiritualmente. E vamos ver o que está escrito nessa referência desse livro escrito pelo autor Lucas. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Aqui nós vemos o contraste do publicano e do fariseu. O fariseu, conforme nós já vimos em outro vídeo, ele era um homem conhecedor da lei, um homem de Deus, um homem instituído e constituído como autoridade sobre o povo de Deus para governar, liderar o povo, politicamente e religiosamente. E esses homens, tendo um coração corrompido, eles eram cegos espiritualmente e não reconheciam a sua miséria espiritual. Ao contrário disso, temos o exemplo do publicano. O publicano ele não possuía cegueira espiritual. Por isso, ele podia reconhecer a sua situação perante Deus. Ele sabia que ele era um miserável perante Deus. Ele sabia que ele dependia da glória de Deus, do amor de Deus, da graça de Deus. Ele precisava do perdão, da graça e do amor de Deus. Pois ele diz: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Jesus, quando contou essa parábola, ele disse que o publicano, ao contrário do fariseu, ele nem ousou olhar para o céu para se dirigir a Deus. E de longe, de cabeça baixa, bateu no peito dizendo:
Deus, tenha misericórdia de mim, pecador. Esse sim era um pobre de espírito que reconhecia a sua pobreza espiritual. Ao contrário do fariseu, que também era um pobre de espírito, mas ele não reconhecia a sua pobreza espiritual. Quero mostrar outra coisa aqui também, dentro da palavra de Deus, que está em João, capítulo 8, verso 36, que nos mostra a pobreza espiritual do homem. Vamos ver o que Jesus diz em João 8, 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Com essa passagem, com esse simples versículo que narra uma fala de Jesus, nós podemos ver que todo homem é escravo do pecado. Todo homem está sujeito ao pecado, debaixo da escravidão do pecado, a não ser que ele creu em Jesus e foi salvo, a não ser que seu nome esteja escrito no livro da vida e ele tenha sido regenerado, ou seja, que ele tenha nascido de novo, assim como Jesus falou com Nicodemos, ali no Evangelho de João, no capítulo 3, quando Jesus diz para Nicodemos: é necessário nascer de novo. Apenas a pessoa que nasceu de novo, ou seja, que foi gerada não pela vontade do homem, mas pela vontade de Deus, aquela pessoa que é nascida do Espírito, apenas essa pessoa é nascida de novo. Apenas essa pessoa é verdadeiramente livre. Jesus disse: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quantas vezes você já praticou um pecado e lutou contra esse pecado e não conseguiu vencer esse pecado? Quantas pessoas nós vemos e conhecemos no nosso convívio que estão escravas de algum tipo de pecado, seja um vício de droga, um cigarro, uma droga ilícita, vício no álcool, na prostituição, no adultério, uma mentira, pessoas que não conseguem parar de mentir, difamar o seu próximo, falar mal do seu próximo, pessoas que não conseguem vencer o desânimo, a preguiça, pessoas que são arrogantes, altivas, orgulhosas. Existem diversos tipos de pecado. E tem pessoas que, mesmo que reconhecem, que vivem nessa prática, na prática desses pecados, elas não conseguem parar de cometer esses pecados. Por quê? Porque elas são escravas do pecado. A Bíblia nos ensina que aquilo que o homem não consegue vencer, ele se torna sujeito a ele. Ou seja, quando o homem não consegue vencer o pecado, ele se torna escravo do pecado. Isso significa que toda vez que o pecado manifesta dentro do homem, o homem está sujeito, submisso, ele é obrigado a fazer a vontade do homem carnal, a obedecer às vontades pecaminosas. É por isso que ele é escravo do pecado. Mas para que o homem saia dessa condição, é necessário que Jesus Cristo o liberte. Assim, esse homem, essa mulher serão verdadeiramente livres. Portanto, Jesus disse: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Essa é uma situação que nos mostra a pobreza espiritual do homem, a dependência espiritual do homem, porque o homem por si só, ele não consegue nem mesmo se libertar do pecado, vencer o pecado. Ele precisa da intervenção divina, ele precisa da atuação do Espírito Santo de Deus, porque a Bíblia afirma que o Espírito de Deus convence o homem da justiça, do juízo
e do pecado. E convencendo o homem do pecado, a obra de Deus continua. Jesus Cristo liberta o homem do pecado, para que ele seja livre para obedecer e fazer a vontade de Deus. Essa é a verdadeira liberdade no Espírito. Então estamos vendo que existe a pobreza espiritual. Vimos até agora que o homem vive em miséria espiritual por causa do pecado de Adão. Nós fomos destituídos da glória de Deus e carecemos da presença, da glória, do amor e do perdão de Deus. Nós vimos também que tem pessoas que não reconhecem a sua pobreza espiritual, essas pessoas são cegas espiritualmente, e existem as pessoas que reconhecem a sua pobreza, a sua miséria espiritual, como no caso do publicano, na parábola do fariseu e do publicano, que está em Lucas capítulo 18. E vimos agora que todo homem ele está sujeito debaixo do pecado, e muitos dos homens estão na situação de escravidão. Eles não conseguem vencer a sua vontade pecaminosa. Eles são escravos, eles obedecem à vontade, os desejos da carne, obedecem ao pecado. Mas quando Jesus entra na vida dessa pessoa, ela verdadeiramente é livre. Por isso, a pobreza espiritual está na vida de todo o homem. Quero dizer também algo sobre santos e pecadores. A palavra de Deus nos chama de santos. Nós fomos separados por Deus. É isso que significa santidade, separação. Ser santo significa separado. Não significa ser melhor ou ser perfeito. Ser santo não significa alguém que não erra. Pelo contrário, nenhum homem vive sem cometer pecado. Apenas Jesus passou nessa terra como homem e viveu sem pecado. Portanto, você precisa entender que todo santo nessa terra é pecador, porque nós ainda habitamos no nosso corpo carnal. Nós vamos deixar de pecar apenas quando ressuscitarmos e nosso corpo for transformado em glória, para vivermos em espírito por toda a eternidade com o Senhor. Eu quero ler para você aqui em Romanos capítulo 7, do versículo 14 ao versículo 20, algo que vai nos trazer essa ideia sobre essa expressão, santos pecadores. Ou seja, nós vamos ver que o cristão também peca. Mas cuidado, existe a diferença de ser pecador e ser escravo do pecado, viver no pecado. É algo bem diferente. Vamos ver o que a palavra de Deus diz em Romanos capítulo 7, do versículo 14 ao versículo 20. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que faço não o aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, ou seja, aquilo que eu não quero, isso eu faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer, ou seja, a vontade de obedecer e agradar a Deus, está em mim. Mas não consigo realizar o bem, porque eu não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse sim eu faço. Ora, se eu faço o que eu não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Observe que
essa passagem está falando daquilo que eu venho falando desde o início. Toda essa situação, todo esse nosso assunto é por causa do pecado de Adão. O pecado que entrou no mundo através de Adão e passou por todos os homens e chegou até nós. Jesus Cristo disse: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E até agora, tudo o que nós estamos vendo até agora, tudo o que vimos até agora, nos deixa bem claro que verdadeiramente nós somos pobres de espírito. Esse texto que acabei de ler em Romanos, capítulo 7, do versículo 14 até o 20, é um texto do apóstolo Paulo, um homem muito admirado no meio cristão. A maior parte da literatura do Novo Testamento que está na Bíblia foi escrita pelo apóstolo Paulo, um homem escolhido por Deus para levar o evangelho aos gentios. Suas palavras, inspiradas por Jesus, pelo Espírito de Deus, foram escolhidas por Deus para entrarem no cânon que formaria a Bíblia Sagrada, o nosso livro sagrado. Um homem muito admirado, um homem exemplar, tão exemplar a ponto de dizer o seguinte: sejam meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo. Mesmo tendo tanta santidade, tanto privilégio, recebendo aparições do Senhor Jesus Cristo, tendo uma grande intimidade com o Senhor Jesus, Paulo ainda era um pecador. Ele era um homem santo, ou seja, separado do reino das trevas. E mesmo assim, ele era pecador. E nesse texto nós podemos entender muito bem. E aqui vemos também a luta da carne com o espírito. Ele diz que ele desejava praticar o bem, mas mesmo querendo praticar esse bem, ele não conseguia. Ao contrário disso, aquele mal que ele não desejava praticar, às vezes ele praticava. É isso que acontece comigo e com você. É por isso que nós pecamos todos os dias. Todos os dias nós pecamos. É impossível passarmos um dia sem cometer um pecado. Nem que seja um pensamento, um sentimento, um desejo. Mas que todo mundo peca, isso é uma verdade. Ninguém consegue ficar sem pecar. É por isso que eu disse, santos pecadores. Nós somos santos pecadores. Santos não porque somos perfeitos, porque não temos defeitos. Ao contrário disso, nós somos pecadores e cometemos erros, temos nossas falhas e nossos pecados. Mas Deus nos separou do reino das trevas, do reino da escravidão. Por isso nós somos santos. E graças a Deus não somos servos, escravos do pecado. Ao contrário disso, somos pecadores redimidos pelo sangue de Cristo. Apenas nesse plano terrestre. Pois, como eu disse anteriormente, um dia nós ressuscitaremos e seremos transformados em glória para vivermos eternamente com o Senhor Jesus Cristo. Então nós vimos aqui sobre a pobreza de espírito. Jesus não está falando de pobreza material, de condição material e financeira, não. Ele está falando de pobreza espiritual. Então essa pobreza espiritual se refere à condição do homem perante Deus por causa do pecado. Agora vamos falar um pouco sobre humildade de espírito. Algumas versões vão falar: bem-aventurados os pobres de espírito. E outras versões vão falar: bem-aventurados os humildes de espírito. Então, eu quero dizer para você o seguinte: ser humilde de espírito não tem a ver com humildade exterior. Ou seja, não tem a ver com aquilo que nós vemos nas pessoas. Por exemplo,
Se você vir um homem bem arrumado, com roupas de marca, um bom carro do ano, em uma bela casa, e você comparar esse homem com um homem que não usa roupas de marcas, tem suas roupas velhas, já chegando na hora de trocar, esse homem anda a pé e mora, por exemplo, de aluguel em uma casa bem debilitada, você pode dizer que entre esses dois homens, o humilde é o homem pobre. Mas não é disso que Jesus está falando. Ele não está falando de humildade material, e nem aquela humildade que é expressada na aparência física, no exterior. Não é disso que ele está falando. E também, ser humilde de espírito não tem a ver com humildade forjada. Por exemplo, tem pessoas que elas forjam uma situação, elas simulam, elas fingem ser uma coisa que no íntimo, que em sua natureza, ela não é. Uma pessoa pode fingir ser humilde para impressionar ou enganar outras pessoas. Por exemplo, um homem pode ser grosseiro no seu serviço, ele pode tratar as pessoas com falta de respeito, passar perto de alguém sem cumprimentar. Ele pode reagir às ofensas das pessoas, pagando o mal com o mal, respondendo com gritarias, com palavras de ofensa. Mas esse homem, quando chega no dia do culto, quando chega na sua igreja, ele cumprimenta todas as pessoas, desde a entrada até chegar no seu lugar de assento, para causar uma boa impressão nas pessoas, para elas pensarem que ele é um homem de Deus, que ele é educado, que ele dá um bom testemunho do nome de Cristo. Um irmão na igreja pode pisar no seu pé, ou a menos arredar a cadeira e colocar a cadeira em cima do seu pé. E mesmo que ele fique no seu interior muito irado e sinta desejo de xingar essa pessoa, ele vai falar, não, tudo bem, você está perdoado, isso acontece. Mas ele faz isso de uma forma artificial, de uma forma manipulada, forjada, intencional, porque ele está dentro da igreja querendo passar uma falsa imagem, aquilo que ele não é lá fora, em seu cotidiano, no seu local de serviço, na rua, com seus vizinhos e até mesmo dentro de sua casa. Portanto, a humildade que Jesus está falando nessa bem-aventurança não significa uma humildade forjada, algo que a pessoa simula. Jesus está falando de uma humildade interior. Mas essa humildade interior também não tem a ver com aquela humildade da pessoa que verdadeiramente é humilde. Nós sabemos que as pessoas têm suas próprias características. Os seres humanos, eles são indivíduos, cada um com uma personalidade, com uma característica. Portanto, tem pessoas que naturalmente são humildes, pessoas já nascem humildes. Tem pessoas que não exigem aquilo que é seu por direito. Tem pessoas que elas respondem às pessoas com educação. Elas tratam bem as pessoas. Tudo o que você pode imaginar que tem a ver com humildade, todas as características que são inerentes de uma pessoa humilde, tem pessoas que possuem isso. Mas isso não significa que essa pessoa é herdeira do reino de Deus. Lembre-se do que a Bíblia diz e do que eu falei anteriormente. A salvação, ela não é por obras. A salvação, ela não depende da condição financeira de uma pessoa ou da condição social. E também a salvação, ela não é apenas para as pessoas humildes. A salvação, ela não vem do homem. A salvação, ela vem de Deus. Ela é pela graça, por meio da fé em Jesus Cristo. Então você precisa tomar cuidado para não confundir a humildade de espírito com aquela pessoa que é humilde por natureza. Tem pessoas que já nascem humildes, mas isso não significa que elas são salvas, que elas são regeneradas, que elas nasceram de novo, que elas têm o seu nome escrito no livro da vida. Você tem pessoas, por exemplo, que não acreditam em Deus, que são consideradas como ateus, e elas são humildes.
Tem pessoas que servem a outras religiões, tem pessoas que têm fé diferente da nossa, contrária ao que a Bíblia ensina, ao que Deus ensina e ordena. E essas pessoas são humildes. Essas pessoas não são salvas, elas não creem no Senhor Jesus, elas não obedecem ao Senhor Jesus. E mesmo assim, elas são humildes. Então você precisa entender que não é desse tipo de humildade que Jesus está falando. Ele não está falando de humildade exterior, não está falando da humildade forjada, que uma pessoa simula ser uma coisa que ela não é, e também não está falando da humildade natural, aquelas pessoas que já nascem humildes. Não é isso. Jesus está falando de humildade de espírito. Nós vimos aqui os tipos de humildade que não são verdadeiras, a falsa humildade. Agora nós vamos ver o que é verdadeiramente ser humilde de espírito. Ser humilde de espírito é algo que vem do interior, mas não conforme aquele exemplo que eu disse anteriormente. Do interior, por causa da natureza da pessoa, uma pessoa que já nasce humilde. Não é isso. Essa humildade é uma humildade que vem do Espírito. Apenas o Espírito Santo pode trabalhar no íntimo do homem, no ser do homem, para que ele seja de fato humilde. A pessoa humilde, ela reconhece a sua miséria espiritual. Esse sim é o verdadeiro humilde de espírito. A pessoa que é humilde, que se enquadra nessa bem-aventurança, que está no versículo 3 do capítulo 5, aonde Jesus diz: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. Essa pessoa é o tipo de pessoa que reconhece a sua pobreza, a sua miséria espiritual, conforme nós vimos anteriormente. Eu vou mostrar para você 3 exemplos de pessoas humildes de espírito. A primeira delas nós já vimos, que é o publicano da parábola do fariseu e do publicano. Está em Lucas capítulo 18. Ali no versículo 13 nós já lemos anteriormente, ele nem ousa a levantar os olhos para o céu para falar com Deus, para se dirigir a Deus. E de cabeça baixa, batendo no seu peito, ele apenas diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, pecador. Ele reconhecia de uma forma tão grandiosa a sua pobreza espiritual, a sua miséria espiritual, que ele nem conseguiu dirigir outras palavras a Deus. A sua noção de miséria que ele tinha perante Deus, um Deus santo, puro e poderoso, era tão grande, mas tão grande, que ele apenas pediu a Deus: misericórdia, Senhor. Ele reconheceu que ele não precisava de mais nada nessa vida, nada material, nada. Ele reconheceu a sua verdadeira necessidade. Ele reconheceu que precisava de Deus. Ele precisava do perdão de Deus, da misericórdia de Deus. E nós precisamos buscar isso da parte de Deus. Nós precisamos pedir a Deus para tirar a nossa cegueira espiritual, para que nós venhamos reconhecer a nossa miséria, a nossa pobreza espiritual diante de Deus e diariamente buscar estar na presença do Senhor, reconhecendo nossas falhas, nossos pecados, pedindo perdão pelos nossos erros e pedindo a Deus fortalecimento espiritual, para que a cada dia nós venhamos crescer mais e mais até alcançar a estatura de varão perfeito, conforme diz a Bíblia Sagrada, a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Um outro personagem que nos serve de exemplo como pessoas humildes, como pessoa humilde de espírito, é o centurião, que tinha um servo seu que estava doente. Essa passagem está em Lucas, e eu vou ler para você Lucas capítulo 7, no versículo 6. E foi Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa,
enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque eu não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Havia um centurião romano ali nos tempos de Jesus. E ele, conhecendo sobre Jesus, já sabendo dos feitos de Jesus, a fama de Jesus já estava por todos os lados, e sendo ele mais um dos que criam em Jesus Cristo, no Evangelho de Jesus, ele buscou auxílio com o Senhor, porque ele tinha um servo dentre aqueles vários soldados que estavam debaixo de sua autoridade. Esse servo estava doente. E ele sabia que Jesus curava, porque muitos falavam de muitos milagres de cura que Jesus operava. E ele tinha fé em Jesus. Ele acreditava, sabia e tinha certeza que Jesus era capaz de curar aquele seu servo. Por isso, ele foi até Jesus e pediu que Jesus fosse curar o seu servo. Mas ele reconheceu a soberania de Jesus. Ele reconheceu a presença de Deus em Jesus, a santidade, o atributo divino em Jesus, a ponto de comparar a sua situação com a pessoa de Jesus, com a pessoa de Deus. Por isso que ele disse: Senhor, não te incomodes, porque eu não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Esse homem é para nós mais um exemplo de humildade de espírito. Ele foi humilde na pessoa e foi humilde também em espírito, porque ele reconhecia sua pobreza espiritual. Ele reconhecia que era um pecador. E nós precisamos entender que o pecado e a santidade não combinam. Na presença de Deus, o pecado não pode habitar. Nós vimos que Adão, ele foi destituído da glória de Deus, ele foi expulso da presença de Deus, porque o pecado não pode permanecer na presença de Deus, não pode habitar com Deus. Veja o relato de Lúcifer, o anjo caído, o qual nós chamamos de Satanás. Ele foi expulso do céu. A palavra de Deus afirma que não se achou mais o seu lugar entre os anjos no céu, porque nele havia pecado. Por isso, ele foi expulso da presença de Deus. E quantas vezes nós nos atrevemos a entrar na presença de Deus, nos envolver com as coisas de Deus, estando em pecado? Isso é algo muito grave. Isso se chama cegueira espiritual. Como diz a parábola do fariseu e do publicano ali em Lucas capítulo 18. O fariseu estava envolvido com as coisas de Deus, era conhecedor da palavra de Deus, mas era um grande pecador, era cego espiritualmente e entrava na presença do Senhor e agia com soberba, com arrogância, com todo tipo de pecado. Era um homem cego, pobre e nu. Era um pobre espiritual, mas não era humilde espiritualmente. Nós precisamos tomar cuidado e olhar para dentro de nós mesmos. Precisamos observar os exemplos desses personagens bíblicos para enxergar, ou seja, ver essas histórias bíblicas, ter a Bíblia como nosso espelho para ver aquilo que nós estamos praticando ou não. Quando nós lemos a palavra de Deus, o Espírito de Deus nos mostra aquilo que nós estamos fazendo de correto e aquilo que nós estamos fazendo de errado. Por isso, analise a si próprio. Todos os dias, faça uma autoanálise e não permaneça no pecado. Não ouse entrar na presença de Deus ou se envolver com as coisas de Deus estando na prática do pecado. Veja que esse homem nem era judeu, era um centurião romano e reconhecia ser um pecador, a ponto de dizer a Jesus:
Não se incomode, Senhor, não se incomodes, porque eu não sou digno, não sou merecedor de que o Senhor entre debaixo do meu telhado. Precisamos ser como esse centurião romano. E o último personagem que eu vou mencionar para o nosso exemplo de uma pessoa humilde de espírito é o conhecido profeta Isaías. Em seu livro Isaías, no capítulo 6, de versículo número 5, está escrito: Então disse eu, ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Nós vimos aqui que Isaías, ele disse, ai de mim, porque eu estou perdido. Por que ele estava perdido? Porque ele reconhecia que era um homem pecador, o homem de lábios impuros, e habitava no meio de homens pecadores, que também possuíam lábios impuros, e os olhos dele viram o Senhor. Isaías teve a experiência de ver o Senhor dos Exércitos. Ele teve uma visão do Senhor Jesus assentado em seu trono. Ele viu a glória de Deus e ele reconheceu a sua miséria. Não tem como uma pessoa ter uma experiência de estar na presença de Deus. Não tem como Deus se manifestar a sua glória, a sua santidade para uma pessoa e essa pessoa não reconhecer o quão ela é pequena, o quão ela é pecadora e miserável e carece infinitamente do amor, da misericórdia, da graça e do perdão de Deus. Então Isaías foi um homem humilde de espírito. Ele reconheceu a sua miséria, a sua pobreza espiritual, porque ele de fato era um pecador. E ele era humilde de espírito, porque ele reconhecia essa situação. Então nós vimos aqui 3 exemplos de personagens bíblicos, homens da Bíblia, que eram pobres e humildes de espírito. O homem da parábola do fariseu e do publicano, o centurião romano e também o profeta Isaías. E nós vimos também que ser pobre de espírito e ser humilde de espírito não tem a ver com coisas naturais, materiais, não tem a ver com questões financeiras, não tem a ver com riqueza nem pobreza, não tem a ver com algo simulado ou forjado, nem mesmo com a própria natureza humana. Não. Isso tem a ver com a condição de pecado do homem, a pobreza de espírito. É a nossa condição de pecador e a nossa humildade de espírito é a nossa condição de reconhecer que somos pobres de espírito e carecemos da misericórdia e do perdão de Deus. Espero que você tenha compreendido o que é ser um pobre e humilde de espírito. Caso você fique com dúvida posteriormente, volte aqui no canal e assista mais uma vez esse vídeo. E continue assistindo até que você venha fixar essas definições. Compartilhe esse vídeo para que outras pessoas também sejam edificadas. Acredito que essa mensagem vai ser instrumento de Deus para que o Espírito Santo venha abrir os olhos de muitas pessoas. E quem sabe você não tem alguém aí na sua família, dentro da sua casa, um vizinho, um amigo, um colega de trabalho, ou até mesmo alguém dentro da sua igreja, que está vivendo uma cegueira espiritual e precisa ser tocado pelo Senhor, ser convencido pelo Espírito Santo. Pois bem, compartilhe essa mensagem para essa pessoa e ore para que Deus venha abrir os olhos dessas pessoas, e que elas sejam libertas de seus pecados, que elas venham reconhecer a sua pobreza e miséria espiritual, e que elas sejam humildes de espírito.
Se você gostou dessa mensagem, deixe o seu like. Isso vai contribuir para que o YouTube divulgue essa mensagem para mais pessoas. Deixe também os seus comentários. E caso você ainda não é inscrito, se inscreva. E ative as notificações para receber novos conteúdos. Você pode também estar participando dos meus grupos no WhatsApp, no Instagram. Siga também a página do meu canal no Facebook e também no Instagram. Caso você não seja notificado pelo YouTube, eu vou estar postando todos os meus vídeos que eu lançar aqui no canal nessas outras redes sociais. Então, fique com Deus. Muito obrigado por mais uma visita ao canal A Porta Estreita. Até o próximo vídeo e que Deus continue te abençoando.